Professor Marco Antônio Villa, eu não vou faltar com a verdade com o meu chat. Se eu disse que a primeira pergunta era sobre uma possível fuga, eu assim vou confirmar. Achas que tem a possibilidade de Bolsonaro fugir, professor? Eu acho, bem, acompanhando, bem, nós lemos, né, a denúncia que vai ser recebida, tudo indica, pela primeira turma, e acho que vai ser recebida dos 34, que os 34 as denúncias vão ser recebidas, e os crimes atribuídos a um dele, ao Jair Bolsonaro, 5 crimes, tudo indica que vão ser também recebidos. Não significa que está condenado, aí com a apreciação penal, a partir dali ela vai ser devidamente instruída, né? E o julgamento que alguns imaginam seja possível fazer esse ano. Eu acho que há um pouco de otimismo, porque eu acompanhei a ação penal 470, o processo no Mensalão, que no caso eram 40 réus, que depois ficaram 38, dos 38 e 25 foram sentenciados. E o processo foi longo, mas se tiver juízes auxiliares para instruir, vai ter, tudo indica, pode ser que até o final do ano, e seria bom para todos, até para os futuros réus, que tudo se resolvesse para nós, especialmente, tudo esse ano, será bom para o país. A tendência é de condenação, e se nós lermos os 5 crimes atribuídos, eu faço questão de colocar que o Estado Democrático de Direito ele não pode dizer que cometeu aqueles crimes, são atribuídos a ele, a justiça que vai decidir a primeira turma, vai fazer com que ele vai ficar em regime fechado. Quanto? Bem, depende, mas que menos uma condenação inferior a 20 anos é quase que impossível, se os 5 crimes foram recebidos. E passar de 30, chegar quase a 40 é bastante provável, quer dizer, menos, portanto, isso levaria ao fim da vida política de Jair Bolsonaro. Nesse caso, não creio que ele vá para a prisão. Ele não tem essa construção de um personagem na esfera política que estaria na prisão e na prisão fazendo política, né, da própria prisão. Alguns tiveram ao longo da história do Brasil republicano, até do Império, né, Cipriano Barata, vamos lembrar, o grande jornalista, entre outros. Mas não vejo a possibilidade dele. Eu acho que o caminho certamente vai ser buscar asilo numa embaixada, provavelmente pode ser da Hungria ou dos Estados Unidos ou até da Argentina, mas ele deve ficar nos Estados Unidos, vai usar os Estados Unidos como instrumento lá, vai ser recebido como um perseguido político, entre aspas, né? E a partir dali ele vai fazer a sua oposição severa, política, diária, cotidiana, e movimentando tudo que puder o Trump fazer contra o governo brasileiro. Ele mesmo falou agora, ontem, se não me engano, que o Brasil está construindo uma bomba atômica, né? E eu não sei, junto com a China, eu não sabia. Os chineses e os filhos, ninguém sabe. Eu não sabia. E ele já mandou dizer as informações para o Trump. Se nós tivéssemos construído uma bomba atômica, o Trump já estaria sabendo há muito e tal, né? E não existe bomba atômica, isso é um delírio, né? Não existe razão alguma tal. É o local onde você tem físicos reunidos, urânio enriquecido, etc. Tudo aquilo que foi abandonado no governo Collor, onde foi enterrado, onde aquele túnel, na verdade, poço na Serra do Cachimbo, no Pará, acabaram lá com o poço, e aí terminou qualquer possibilidade de ter um local até de explodir a bomba, e já tinham terminado antes com as possibilidades de financiamento para a bomba atômica. Bem, e o Brasil assinou os tratados de não proliferação aqui da América Latina, o Tlatelolco e o Tratado Mundial. Então, é uma bobagem o que ele disse. Então, acho que o caminho dele vai ser ir para os Estados Unidos e de lá, na Flórida, provavelmente, em Orlando, mais especificamente, e de lá vai ficar bombardeando diariamente, porque tem um instrumento novo, que são as redes sociais, né? E vai, ao mesmo tempo que fecha uma, ele vai abrir outra, uma conta, vai outra rede, em suma, vai ser uma guerra pelas redes sociais. Mas, politicamente, ele vai estar dando adeus a possibilidade de ser candidato a qualquer cargo no Brasil. Esse é o outro lado, né? Porque além da condenação do TSE dos 8 anos, vai ter a condenação criminal e a fuga para o exterior, o que agrava ainda mais possibilidades de recorrer, né? Mas como é que você acha que ele vai fugir sem passaporte? Aí ele vai à embaixada, como ele foi passar um carnaval, né? Que deve ser gostoso um carnaval na embaixada da Hungria, né? Ele foi lá, comeu pizza, inclusive, eu pensei que ia comer goulash, aquelas comidas húngaras são gostosas. Ele foi comer pizza, uma pizza que chegou, você olhava assim, fala, pô, tanta coisa boa da comida húngara, né? Mas ele vai para uma embaixada, ele está lá em Brasília, ele pede refúgio, se diz perseguido, o governo, certamente húngaro, tem enorme simpatia política e ideológica com o Bolsonaro e vice-versa, e dali depois ele voa, vai lá para
para os Estados Unidos e acaba ficando, porque o melhor local não é ir para a Argentina, né? Porque os instrumentos que o governo Trump tem são muito poderosos, instrumentos econômicos, da questão geopolítica, militar, das pressões que vai querer fazer em relação ao Brasil, nesse caso, agravando ainda mais. Agora, a pergunta é, entre tantas, eu estou, graças à questão que você colocou, é saber como é que o público dele, os seus seguidores mais fanáticos, vão receber a sua pregação feita no exterior, estimulando um país estrangeiro a invadir o Brasil, que no fundo vai terminar nisso, uma coisa bem agressiva, como já estão falando, inclusive. Será que os patriotas daqui, entre aspas, vão receber isso normalmente? Então, acho que essa é uma questão interessante, vamos ver o que é que vai acontecer, mas a condenação é líquida e certa, a regime fechado, ele não consegue conviver com isso. Tem gente que consegue, o Luiz Carlos Prestes, com a disciplina que tinha, ficou 9 anos preso, de 36 a 45, mas aqui era um outro momento histórico, uma outra formação muito diferente, registre-se, e tinha aquela disciplina militar, né? Algo que nunca foi uma característica quando ele estava no exército de Jair Bolsonaro. Professor, entre muitas questões que a gente tem para conversar dentro dessa pauta ainda, uma das questões que mais eu gostaria de lhe ouvir, que mais me deixam curioso, é em relação à possibilidade de encarceramento de generais. E encarceramento, digo, não com prisão preventiva, mas com condenação de fato. Esta possibilidade, de alguma forma, funciona como um acerto de contas do Brasil com a sua história? E se o senhor puder colocar também na sua resposta, nós não precisamos de alguma forma mexer na formação, porque nós estamos tratando de maus militares. Talvez eu, por ser historiador, às vezes tenho dificuldade quando as pessoas entendem que é tudo uma coisa só, mas nós tivemos grandes militares na história desse país, sobretudo na época do Império e da República Velha também. Então, como é que o senhor vê essa questão dos maus militares e se o encarceramento de generais é uma forma de acerto de contas com a história? Eu acho que a primeira questão, na minha opinião, é tratar civil e militar da mesma forma, né? Sempre teve esse problema dos militares com os civis, considerando os políticos civis de forma depreciativa, né? Isso desde a questão militar no final do Império, nos anos 1880, e especialmente nos primeiros anos da República, né? Isso teve muito presente, esse desprezo pelos políticos civis, como se o soldado cidadão, ao que o Benjamin Constant, nosso, não o francês, gostava muito de falar, de ter, só que ele levava uma vantagem, o soldado cidadão, ele não era só cidadão, ele tinha as armas que podia coagir os seus adversários, né? E muitas vezes agiram dessa forma até na eleição indireta do Deodoro da Fonseca, que era legal pela Constituição de 1891, você tinha muitos oficiais no interior do Congresso, no momento da eleição, armados, né? Era um sinal claro que tinha de ser eleito o presidente que estava concorrendo contra o Prudente de Moraes nessa eleição indireta. Bem, e foi eleito presidente da República. Bem, eu acho que então nós tivemos essa tradição que eu não gosto muito, né? Não é bom isso para a democracia, as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, elas não são de governo, são do Estado. E agora, a questão que se coloca com, por exemplo, o general Braga Neto, especialmente, ele está numa situação muito difícil. Ele também vai ser condenado, tudo indica, pelo que eu li, as acusações atribuídas a ele pela Procuradoria-Geral da República, deve-se receber a denúncia também dele, e ele vai ser condenado, tudo indica, a regime fechado. Isso vai ser a primeira vez num regime plenamente democrático, com independência dos poderes, com o Brasil inteiro assistindo, porque todo mundo vai parar para assistir a primeira turma, né? Sim. Deliberando, e ele deve ser condenado. É um sinal de que todos são iguais perante a lei, ou seja, a Constituição cidadã, que eu sempre tenho ela aqui, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, ela é para todos, e nós temos horror, parodiando o doutor Ulisses, e nojo da ditadura, de qualquer forma ditatorial de governo.